Carteiro nota manchas nas calças de idosa negra e, ao olhar dentro da casa, descobre algo chocante. Lucas, um carteiro de 28 anos, vive uma rotina marcada por frustrações e um sonho não realizado de se tornar escritor. Ele é um jovem sensível e observador, sempre atento aos detalhes ao seu redor. Em suas entregas diárias, nada o preparou para o que encontraria ao notar as manchas de sangue nas calças de Ana, uma idosa negra de 78 anos que sempre foi vista como uma figura silenciosa e bondosa na vizinhança. Intrigado e preocupado, Lucas decide investigar, e essa decisão o levará a um destino que mudará sua vida para sempre. Lucas sempre foi um sonhador, mas a realidade de seu emprego como carteiro o persegue. Ele trabalha incansavelmente para sustentar sua família, enquanto o desejo de escrever pulsa dentro dele, mas é sufocado pela rotina. A vida não tem sido fácil, e ele carrega frustrações que se acumulam a cada dia. A rua antiga onde ele faz suas entregas é um reflexo de suas próprias lutas. Casas antigas que escondem histórias, assim como ele esconde suas emoções. A solidão e a melancolia do bairro se entrelaçam com seus próprios sentimentos de isolamento. Ele sente que há algo mais nas histórias das pessoas que encontra, mas a vida o mantém preso em sua própria narrativa sem fim. Quando Lucas vê as manchas de sangue nas calças de Ana, um alerta interno dispara. Ele sempre teve um carinho especial por ela, uma mulher que, apesar de sua beleza e sabedoria, vive cercada por sombras de um passado que nunca revelou. A dor de Ana é palpável, e Lucas não pode ignorar o que vê. Ele se vê tomado por uma necessidade de entender o que está acontecendo. Essa curiosidade o empurra a adentrar na casa dela, um lugar que sempre pareceu envolto em mistério. Os primeiros passos dentro da casa de Ana são marcados por uma sensação de desconforto. A atmosfera é pesada e retratos antigos na parede parecem observar cada movimento de Lucas. Enquanto ele explora os cômodos, ele não consegue afastar a sensação de que há algo terrível escondido ali. Em sua mente, uma pergunta ecoa: o que realmente aconteceu com Ana e seus filhos? À medida que ele se aprofunda nessa investigação, começa a desenterrar segredos que desafiam sua compreensão do que é família, amor e perda. Entre os objetos que encontra, fotos de Maria, a filha de Ana, surgem como ecos de um passado conflituoso. Maria sempre teve uma relação distante com a mãe, e Lucas começa a entender que essa distância é apenas a ponta do iceberg. O que realmente aconteceu com os filhos de Ana? A presença de João, o vizinho que observa tudo em silêncio, apenas acrescenta mais camadas a esse mistério. Ele parece saber mais do que diz, mas seu silêncio é tão ensurdecedor quanto os segredos que cercam a vida de Ana. Conforme Lucas se aproxima da verdade, ele percebe que sua própria vida está entrelaçada com a história de Ana. As manchas de sangue não são apenas um sinal de um problema imediato, mas um portal para um passado que todos tentam esquecer. Ele se vê confrontado com seus próprios traumas e medos, enquanto a revelação final no quarto trancado o forçará a olhar para dentro de si mesmo e a lidar com o que realmente significa ser parte de uma família. Com cada visita à casa de Ana, Lucas não apenas se aproxima da verdade, mas também de si mesmo. À medida que ele investiga e desvela os segredos guardados, ele descobre que por trás da dor e do desespero há também a possibilidade de esperança e reconciliação. O que ele encontrará no quarto trancado não apenas mudará a vida de Ana, mas também a dele, desafiando-o a confrontar suas próprias inseguranças e a reescrever sua história. Lucas sentou-se na pequena mesa da cozinha, a luz suave da manhã filtrando-se pelas cortinas desbotadas. Ele tentava organizar seus pensamentos, a agitação dentro dele crescendo a cada instante. As manchas de sangue nas calças de Ana o perseguiam, como um eco distante de um grito silencioso.
O que teria acontecido naquela casa, outrora acolhedora? Ele não tinha certeza se estava preparado para descobrir, mas a curiosidade e a preocupação pelo bem-estar da velha senhora o empurravam adiante. A rotina de entregas se tornara um fardo nos últimos dias. Cada carta que ele entregava parecia carregada de uma urgência que ele não podia ignorar. O peso dos segredos que ele sentia nas entrelinhas de cada casa que passava parecia se acumular sobre seus ombros. O desejo de escrever, um sonho que ele sempre guardou em seu coração, agora parecia um grito preso em sua garganta. Ele queria contar a história de Ana, mas como poderia fazer isso sem entender os detalhes que envolviam sua vida? Naquele dia, a visita à casa de Ana se tornara uma necessidade. A imagem dela, frágil e silenciosa, não saía da sua mente. Ele se lembrou de como ela sempre lhe oferecia biscoitos caseiros e sorrisos calorosos, e agora ela parecia carregada de um sofrimento profundo que ele não podia ignorar. O que teria mudado? Ao mesmo tempo, a imagem de Maria, a filha distante de Ana, pairava sobre ele como um fantasma. Lucas sabia que a relação entre mãe e filha era complicada, mas não conseguia entender por quê. Enquanto pensava, João, o vizinho, apareceu na porta. Ele sempre tinha um jeito de surgir nos momentos mais inesperados, como se estivesse sempre observando. João era um homem de poucas palavras, mas seus olhos carregavam uma sabedoria que intrigava Lucas. O carteiro percebeu que João olhava para ele com uma mistura de curiosidade e preocupação. "Você está bem, Lucas?" perguntou João, quebrando o silêncio. "Parece que tem algo te incomodando." Lucas hesitou, mas a urgência da situação o levou a abrir-se. "Eu vi Ana com manchas de sangue. Estou preocupado com ela. Sinto que algo não está certo." João franziu a testa e uma sombra passou por seu rosto. "Ana carrega muitos segredos, menino. Às vezes é melhor não mexer no que está quieto. Você pode acabar se machucando." As palavras de João deixaram Lucas inquieto. Ele sabia que deveria ouvir o conselho do vizinho, mas a ideia de deixar Ana em sofrimento era insuportável. Ele decidiu que não recuaria. "Eu não posso simplesmente ignorar isso. Preciso saber o que está acontecendo." João suspirou, parecendo lutar com suas próprias lembranças. "Se você insistir, pode se deparar com verdades que não estão prontas para serem reveladas." Seu olhar se desviou para o chão, como se estivesse lembrando de algo que preferiria esquecer. Com o coração acelerado, Lucas decidiu que não iria recuar. Ele precisava de respostas, não apenas para Ana, mas para si mesmo. O que ele descobriria poderia mudar tudo, e essa ideia o aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Ele se despediu de João e se dirigiu à casa de Ana, determinado a enfrentar o desconhecido. Ao chegar à casa de Ana, o silêncio era ensurdecedor. Ele hesitou na porta, um frio na barriga o fazendo reconsiderar sua decisão. Mas a imagem da mulher bondosa com as manchas de sangue o empurrou para dentro. O cheiro de mofo e velhice o envolveu assim que ele cruzou o limiar. Ele se dirigiu ao quarto, onde sentia que as respostas o aguardavam. No entanto, ao se aproximar da porta trancada, Lucas ouviu um ruído vindo de dentro. Era um sussurro, um lamento abafado que fazia seu coração disparar. Ele se viu paralisado, sem saber se deveria bater ou recuar. A tensão aumentava, e ele se lembrava de suas próprias frustrações, de como sempre se sentiu impotente diante dos desafios da vida. A cada segundo a dúvida crescia. E se ele estivesse prestes a desenterrar algo que não poderia suportar? Então, a porta se abriu ligeiramente, revelando Ana, com os olhos marejados. Ela parecia mais velha do que nunca, e a dor em seu olhar era palpável. "Lucas", ela disse, sua voz um sussurro trêmulo. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ele não tinha certeza de como responder. As palavras pareciam não sair, enredadas em suas emoções. Ele queria protegê-la, mas também precisava entender.
Eu vi as manchas. Eu me preocupo com você. Ana hesitou e Lucas percebeu que estava diante de uma escolha: avançar e confrontar o que estava escondido ou recuar e manter as coisas como estavam. Com o coração pulsando, ele decidiu que a única maneira de seguir em frente era enfrentar o que estava à sua frente, mesmo que isso significasse abrir as portas de um passado sombrio. Lucas sentiu o peso da pergunta de Ana pairar no ar entre eles. A fragilidade dela o atingiu como uma onda, e a imagem de sua antiga bondade, agora ofuscada pela dor, fez seu coração acelerar. Ele sabia que precisava ser sincero, mas o medo de magoá-la o paralisou por um instante. Eu não consigo mais ignorar o que está acontecendo. Você precisa de ajuda, Ana. Ela baixou o olhar, e Lucas percebeu que a mulher que ele conhecia estava escondida sob camadas de tristeza. Ele se aproximou, a empatia o guiando, desejando alcançar a mulher que sempre lhe oferecia conforto. Por favor, me diga o que aconteceu. Não estou aqui para julgar. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Eu não posso falar sobre isso agora. É perigoso. A hesitação em sua voz era clara, e Lucas sentiu uma pontada de frustração. Ele queria ajudar, mas a barreira invisível que ela erguia parecia intransponível. Perigoso? Repetiu ele quase em um sussurro. O perigo já está aqui, Ana. Você não pode continuar assim. O desespero começou a tomar conta dele e a pressão para agir aumentou. Ele se lembrou das noites em claro, da tensão que se acumulava em seu peito e das cartas que entregava, cada uma delas uma nova história, mas nenhuma tão urgente quanto a de Ana. Ela olhou para ele e nos olhos dela ele viu um brilho de reconhecimento. Lucas, você não sabe o que está envolvido. Não é apenas sangue, não é apenas dor. É uma teia que se entrelaça entre passado e presente. O olhar dela se tornou distante, como se estivesse presa em lembranças que a atormentavam. Lucas percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir. Eu posso ajudar. Não estou sozinho nessa. João se preocupa com você também. Não precisa carregar esse fardo sozinha. Ele queria que ela visse que o apoio poderia vir de qualquer lugar, que juntos poderiam enfrentar a tempestade que se aproximava. Antes de continuarmos com essa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma história. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. Ana hesitou, a batalha interna visível em seu rosto. João, ele sabe de algumas coisas, mas não de tudo. Não quero que você se machuque. Não quero que você se envolva em algo que não pode entender. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas. Ele sentiu um impulso feroz de provar a ela que estava disposto a enfrentar qualquer desafio. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida se insinua, questionando sua capacidade de lidar com a situação. Ele se lembrava das vezes em que se sentira impotente, de como havia hesitado em outras ocasiões, e isso o deixava inquieto. Eu não tenho medo, Ana. O que me assusta é não saber como você está. Ele se aproximou ainda mais, tentando quebrar a barreira que a cercava. Se você não me contar, não poderei ajudá-la. E se algo pior acontecer, nesse momento, a porta se abriu completamente e Ana deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para deixar algo pesado cair. Está bem, vou te contar, mas você precisa prometer que não vai se afastar, não importa o que ouvir. A determinação na voz dela fez Lucas sentir um misto de alívio e apreensão. Ele acenou, sem saber exatamente o que estava prestes a descobrir. Ela começou a falar, e as palavras começaram a fluir como um rio represado. Há anos eu escondo segredos de um passado que não consigo esquecer. Maria, minha filha, ela foi embora há muito tempo, mas a dor dela ainda vive aqui. Ana apontou para o peito e Lucas percebeu que a culpa e o arrependimento eram uma sombra constante em sua vida. Ela se envolveu com pessoas erradas. Eu tentei proteger, mas não consegui. E quando eu pensei que estava tudo perdido, ela voltou com feridas que não consegui curar.
O sangue que você viu foi de um acidente. Eu estava tentando ajudá-la, mas não consegui. E agora, eu temo que isso aconteça de novo. As palavras de Ana atingiram Lucas como um golpe. Ele se sentiu perdido em um labirinto de emoções, lutando para processar a dor que ela compartilhava. A responsabilidade de carregar essa história o fez sentir-se pequeno, mas a força dela o inspirou a continuar. Você não está sozinha, Ana. Podemos encontrar uma maneira de lidar com isso. Vamos procurar ajuda juntos. O encorajamento em sua voz era sincero, mas ele sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos. Ana olhou para ele, e Lucas viu uma mistura de esperança e desespero em seu olhar. E se eu falhar de novo? A pergunta a fez tremer, e Lucas percebeu que a batalha dela era muito mais complexa do que ele havia imaginado. Se falharmos, tentaremos de novo. Não podemos desistir um do outro. Ele sentiu uma chama de determinação acender dentro de si, uma vontade de lutar não apenas por Ana, mas por sua própria superação e crescimento. Enquanto a conversa continuava, Lucas percebeu que os desafios que enfrentariam eram mais do que apenas os segredos do passado. Eram questões de confiança, de reconciliação e de descobrir o que significava verdadeiramente ajudar alguém. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Lucas estava imerso na história de Ana, absorvendo cada palavra, enquanto o peso da dor dela se tornava cada vez mais evidente. Ele nunca imaginou que a vida dela escondia tanto sofrimento, e a revelação de que Maria, sua filha, estava envolvida em algo tão sombrio o fez sentir um nó na garganta. A empatia que ele sentia por Ana se transformou em uma preocupação profunda, não apenas pela segurança dela, mas também pela possibilidade de que a história se repetisse. Enquanto Ana falava, Lucas percebeu que as memórias que a atormentavam a estavam consumindo. Ele a observava, tentando encontrar um caminho para ajudá-la, mas a verdade era que ele também se sentia perdido. A luta dela era uma batalha que ele não sabia se conseguiria enfrentar. O medo de falhar a mantinha preso em um ciclo de dúvidas. Ele queria ser forte, mas a revelação de que o passado de Ana poderia se repetir lhe trouxe à mente suas próprias falhas. Ele se lembrou de momentos em que hesitou, em que não foi o amigo que poderia ter sido, em que se afastou por medo. Eu não sei se consigo lidar com tudo isso, ele murmurou, sentindo o peso de suas próprias inseguranças. A ideia de que ele poderia falhar novamente o paralisou. Ele pensou na sua própria vida, nas oportunidades que deixou passar, nas pessoas que não ajudou quando teve chance. E se eu não for bom o suficiente para te apoiar? E se eu falhar como você acha que eu falharia? Ana olhou para ele e Lucas viu que ela também estava lutando contra suas próprias emoções. Lucas, não se trata de ser bom o suficiente, é sobre estar disposto a tentar. Todos nós falhamos em algum momento. O importante é o que fazemos depois disso. A força nas palavras dela era um lembrete de que a vida sempre traz desafios e que a superação era um caminho cheio de altos e baixos. Mas naquele instante, algo além de suas conversas começou a acontecer. Um barulho vindo da porta chamou a atenção de ambos. Era João, o amigo em comum, que entrou sem bater, com o semblante tenso. Ana, preciso falar com você. É urgente. A seriedade na voz dele fez com que Lucas e Ana se entreolhassem, a preocupação se intensificando. João, o que aconteceu? Ana perguntou, já se levantando, a expressão de ansiedade estampada em seu rosto. É sobre Maria. Ela desapareceu, disse João, e cada palavra parecia cortar o ar. Lucas sentiu um frio na espinha. O que isso significava para Ana? O que isso significava para ele? Ana pareceu perder a cor do rosto. Desapareceu? Como assim? Quando? A voz dela era quase um sussurro, cheia de medo. Ontem à noite, eu a vi, mas depois ela não apareceu em casa. Ninguém sabe onde ela está. Fui até a polícia, mas eles ainda não têm informações.
A expressão de João era grave, e Lucas sentiu que a atmosfera ao redor deles mudara drasticamente. Uma sombra se instalou ali, e a tensão aumentou. Ana estava em choque. Lucas percebeu que todas as suas preocupações e as conversas emocionais que tiveram agora se tornaram secundárias. O que estava em jogo era muito maior do que ele poderia imaginar. Ele viu o desespero nos olhos dela, a luta interna se intensificando. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo novamente, ela murmurou, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. Lucas sentiu que a situação estava se deteriorando rapidamente. Ele se lembrou da determinação que havia sentido momentos antes, da vontade de ajudá-la a enfrentar seus demônios. Mas agora, a realidade era outra. Ele estava diante de um novo desafio: encontrar Maria e, ao mesmo tempo, apoiar Ana em um momento tão crítico. Vamos encontrá-la, Lucas disse, Aigi, determinação tomando conta dele. Ele sabia que precisava agir, não apenas por Ana, mas também por si mesmo. A sensação de impotência que o dominava começou a se dissipar, e ele percebeu que, mesmo diante do medo e da incerteza, ele não podia se afastar. Ele precisava fazer algo. Ana olhou para ele e, por um breve momento, a esperança acendeu uma luz em seus olhos. Você realmente faria isso? Você se arriscaria por mim e por ela? A pergunta dela era um desafio e uma súplica ao mesmo tempo. Sim, Lucas respondeu com firmeza. Vamos encontrar Maria, juntos. Não vou deixar você passar por isso sozinha. Ele sentiu que, de alguma forma, essa era a chance de não apenas apoiar Ana, mas também de enfrentar suas próprias falhas. A determinação que ele tinha para ajudar agora se transformava em uma missão, um propósito que lhe dava força. Enquanto eles se preparavam para sair, Lucas percebeu que essa jornada seria muito mais do que apenas encontrar uma garota desaparecida. Seria uma oportunidade de crescimento, de confrontar medos, de aprender a importância de estar presente e ser leal. Ele estava prestes a se lançar em um caminho desconhecido, mas ao lado de Ana, sentia que era um caminho que precisava percorrer. A vida não parava para ninguém, e ele estava decidido a não deixar a dor do passado definir seu futuro. Lucas e Ana saíram juntos, a urgência da situação impulsionando cada passo que davam. O ar fora da casa parecia pesado, carregado de expectativas e medos. A determinação que havia surgido em Lucas era uma luz que tentava iluminar a escuridão que o cercava, mas ele sabia que o caminho à frente estava repleto de desafios. Enquanto caminhavam pelas ruas, Lucas percebeu que não era apenas a busca por Maria que os unia naquele momento. Era um desejo profundo de enfrentar o passado e lidar com as sombras que ameaçavam consumir tanto Ana quanto ele mesmo. Cada esquina que viravam parecia trazer à tona novas incertezas. Ele se lembrava das falhas que havia cometido com os amigos, das vezes em que se sentiu impotente. Agora, ele estava determinado a não deixar que isso acontecesse novamente. A gente deve começar pela escola dela, Ana sugeriu, a voz ainda tremendo. Lucas assentiu, mas sentiu um aperto no peito. As memórias da escola eram misturadas com lembranças de momentos felizes e tristes. E se ela não estiver lá? Ana murmurou, o desespero começando a se infiltrar em suas palavras novamente. Lucas percebeu que a cada passo o medo de falhar crescia. E se, assim como antes, ele não conseguisse salvar alguém importante? Vamos descobrir, ele respondeu, tentando infundir uma confiança que não estava totalmente presente. Ao chegarem à escola, o som do sino ecoou pelo pátio vazio. Era um lugar que costumava estar cheio de risadas e conversas, mas agora a sensação de abandono era palpável. Eles se dirigiram à sala de aula de Maria e encontraram a porta entreaberta. Dentro, algumas crianças estavam conversando sobre a ausência da colega. Lucas e Ana não se aproximaram. O olhar preocupado dos pequenos só intensificou o peso da situação. O que vamos fazer se ela não estiver aqui?
Ana perguntou, quase em um sussurro. A incerteza em sua voz ecoou na mente de Lucas, que estava lutando contra seus próprios sentimentos de impotência. Precisamos perguntar aos professores, ele sugeriu, mas a ideia de se expor aos outros, de mostrar a vulnerabilidade que ambos sentiam, era intimidante. Eles se aproximaram da sala dos professores, onde encontraram um docente que estava organizando alguns papéis. Lucas respirou fundo antes de falar. Oi, professor. Você viu a Maria? Ela não apareceu na escola desde ontem, ele disse, tentando soar calmo. O professor levantou a cabeça, a expressão de preocupação em seu rosto. Ele balançou a cabeça negativamente e disse que tinha ouvido rumores de que Maria estava enfrentando problemas, mas não sabia detalhes. Lucas sentiu uma onda de frustração. O que isso significava? O que eles poderiam fazer agora? Enquanto conversavam, Lucas percebeu que Ana estava cada vez mais distante, perdida em seus próprios pensamentos. Ele a observou, a angústia desenhando linhas em seu rosto. Ele se lembrou das conversas que tinham tido sobre o passado de Ana, sobre como ela havia enfrentado desafios antes. Agora, mais do que nunca, ele precisava que ela se lembrasse de sua força. Ana, ele a chamou, e ela virou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Estamos juntos nessa. Você já superou tantas coisas. Podemos fazer isso novamente. As palavras dele eram sinceras, mas ele também estava se convencendo de que, juntos, poderiam encontrar um caminho. Ela respirou fundo e Lucas viu como as emoções estavam à flor da pele. E se eu não conseguir? E se eu perder Maria como perdi outras pessoas? A dúvida e o medo eram palpáveis, e Lucas sentiu que precisava ser mais do que um apoio. Ele precisava ser a âncora que poderia mantê-la firme. Não vamos pensar no que pode dar errado. Vamos focar no que podemos fazer agora. Cada passo conta, ele disse, buscando força em suas próprias palavras. Naquele momento, ele percebeu que não era apenas sobre encontrar Maria, mas sobre encontrar a esperança novamente. Ana precisava saber que havia um caminho, mesmo que não soubessem qual seria. Após a conversa, decidiram se dirigir à casa de alguns amigos em comum, que poderiam ter informações sobre o paradeiro de Maria. A cada passo, Lucas sentia a pressão aumentando, mas também uma determinação crescente. Ele sabia que não poderia fraquejar. Para Ana, para Maria e para si mesmo, precisava ser forte. Enquanto caminhavam, a tensão entre eles começou a se dissipar um pouco. Conversas sobre memórias passadas e risos tímidos começaram a surgir como uma forma de aliviar a carga emocional. Mas Lucas também sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Eles estavam prestes a entrar em um território desconhecido, e isso exigiria mais do que apenas coragem. Exigiria confiança, amizade e, acima de tudo, esperança. Lucas e Ana continuaram sua jornada, cada passo um reflexo da pressão que sentiam. O peso da responsabilidade sobre suas costas era quase insuportável, mas havia uma centelha de esperança que não poderia ser apagada. Eles não estavam apenas em busca de Maria, estavam também em busca de si mesmos, de seus próprios limites e forças. Enquanto caminhavam, Lucas olhava para Ana, notando como seu rosto refletia uma mistura de medo e determinação. Ele se lembrou de momentos em que ela havia superado desafios, quando havia demonstrado uma força que ele não sabia que existia dentro dela. Agora era sua vez de se tornar essa força. Ele precisava que Ana confiasse nele, assim como ele começou a confiar em si mesmo. Ao chegarem à casa de um amigo em comum, batendo na porta, Lucas sentiu uma onda de insegurança. E se não houvesse respostas? E se tudo isso fosse em vão? Mas, ao olhar para Ana, que o incentivava com um leve sorriso, ele se lembrou de que enfrentar os medos era parte do processo. O amigo, ao abrir a porta, logo percebeu a preocupação em seus rostos e os convidou a entrar. Maria, não a vejo há dias, ele disse com um semblante sério.
mas ouvi alguns rumores sobre ela. Parece que está passando por um momento difícil. As palavras oprimiram Lucas, mas ao mesmo tempo também acenderam uma chama de determinação dentro dele. Eles não podiam desistir. Precisamos encontrá-la, Ana afirmou, a voz firme. Lucas admirou a força dela. Ele sabia que a verdadeira superação não era apenas sobre encontrar Maria, mas sobre como cada um deles estava lidando com seus medos. Ele percebeu que, em vez de se deixar consumir pelo desespero, estava começando a se erguer. Enquanto conversavam com um amigo, Lucas refletiu sobre suas próprias falhas. Ele havia sido um amigo ausente no passado e agora, ao lado de Ana, estava aprendendo a valorizar a importância de estar presente para aqueles que ama. Ele não queria repetir os erros do passado. Essa era sua chance de se redimir, de se tornar alguém em quem Ana pudesse confiar. Com mais informações em mãos, decidiram se dirigir a um lugar que Maria costumava frequentar, um parque onde as crianças se reuniam para brincar. O caminho até lá foi repleto de conversas que, aos poucos, foram tirando o peso do silêncio. Lucas e Ana riram de lembranças antigas, e isso os ajudou a aliviar a tensão que sentiam. Ele percebeu que, mesmo em momentos difíceis, a amizade poderia ser uma fonte de força. Ao chegarem ao parque, o cenário era diferente do que eles lembravam. O local estava vazio e o silêncio era ensurdecedor. A incerteza voltou a apertar o peito de Lucas, mas ele respirou fundo e lembrou-se de que o que importava era continuar tentando. Vamos perguntar a algumas crianças se viram a Maria, sugeriu ele, olhando ao redor. As crianças estavam jogando bola e, ao se aproximarem, Lucas sentiu uma mistura de esperança e nervosismo. Ele se lembrou de seu próprio passado e das vezes em que hesitou em se aproximar de desconhecidos. Mas a determinação de encontrar Maria era mais forte do que qualquer medo que ele sentia. Ao perguntar, uma das crianças apontou para um canto do parque. Ela estava lá com um grupo de amigos, mas não sei onde foram agora. Agradecendo, Lucas e Ana seguiram na direção indicada. O coração de Lucas batia acelerado. Ele estava enfrentando não apenas a busca por Maria, mas também seus próprios demônios internos. Ele estava aprendendo a confiar mais em si mesmo e a aceitar que pedir ajuda era uma parte importante da jornada. Essa nova perspectiva o ajudava a ver que, assim como na vida, as adversidades poderiam ser superadas com apoio e coragem. Finalmente, ao avistarem um grupo de meninas ao longe, o coração de Lucas disparou. Era Maria. Ela estava sentada em um banco, com o olhar distante. Ana imediatamente correu até ela, e Lucas a seguiu, sentindo uma onda de alívio e esperança. A jornada tinha sido longa e cheia de inseguranças, mas agora, ali, diante de Maria, ele sabia que eles poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. Esses momentos de superação e crescimento não apenas os uniram, mas também ensinaram a Lucas lições valiosas sobre amizade, confiança e a força que reside dentro de cada um. Ele percebeu que, mesmo em meio às tempestades da vida, a luz da esperança sempre podia brilhar, iluminando o caminho para um futuro melhor. Lucas e Ana se aproximaram de Maria. A tensão nos corações deles era palpável. Maria estava sentada sozinha em um banco, com os braços cruzados e os olhos perdidos no horizonte. A expressão dela refletia um turbilhão de emoções que Lucas reconhecia bem. Era a mesma confusão que ele sentira tantas vezes em sua vida. A sensação de estar preso em um lugar escuro, onde a esperança parecia distante. Ana foi a primeira a falar. Maria! Sua voz tinha um tom de alívio misturado com preocupação. Onde você esteve? Estávamos tão preocupados. A intensidade da emoção nas palavras de Ana fez com que Maria levantasse os olhos, e Lucas viu uma faísca de reconhecimento. Eu não sei, eu só precisava de um tempo, Maria respondeu, sua voz baixa e hesitante. O olhar dela se desviava, como se ela estivesse tentando esconder a vulnerabilidade que sentia.
Lucas, sentindo a necessidade de intervir, deu um passo à frente. Maria, nós estamos aqui por você. Não precisa passar por isso sozinha. Ele teve que lutar contra a própria insegurança que ameaçava dominá-lo. O peso da responsabilidade estava sobre seus ombros, mas ele estava determinado a não deixar que isso o paralisasse. Maria olhou para Lucas e ele viu que suas palavras tocavam algo nela, mas ao mesmo tempo havia uma barreira. Vocês não entendem, ninguém entende o que eu estou sentindo, ela disse, a frustração em sua voz crescendo. É como se eu estivesse presa em um labirinto sem saída. Aquelas palavras atingiram Lucas como uma flecha. Ele sabia exatamente como era sentir-se perdido, como se a vida estivesse lhe escapando pelas mãos. Eu também me senti assim, ele confessou, seu coração acelerando. Por muito tempo, eu me deixei levar pela pressão de ser alguém que não sou. Mas ao longo dessa jornada, percebi que enfrentar meus medos e aceitar quem eu sou foi o que realmente me ajudou a encontrar a saída. Ana se aproximou e colocou a mão no ombro de Maria. Estamos aqui para te apoiar. Queremos que você saiba que você não está sozinha. Todos nós enfrentamos desafios. O importante é que juntos podemos encontrar uma luz no fim do túnel. Maria hesitou, mas algo em suas palavras começou a quebrar a armadura que ela havia construído ao seu redor. Ela olhou para os amigos com um misto de esperança e medo. Eu não sei se consigo, disse ela, a voz trêmula. E se eu falhar de novo? Isso não importa, Lucas respondeu, a determinação em sua voz crescendo. O que importa é que você tente, e se você cair, estaremos aqui para te ajudar a se levantar. O fracasso é apenas uma parte do aprendizado. Nossas falhas não definem quem somos, mas sim como reagimos a elas. As palavras de Lucas tocaram fundo em Maria. Ele se lembrou de como, em sua própria jornada, cada erro o havia ensinado algo. A vida é sobre recomeços, ele continuou. Cada dia é uma nova chance de fazer diferente. Você é mais forte do que imagina, Maria. Permita-se sentir e, mais importante, permita-se recomeçar. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto Maria processava as palavras de Lucas. Finalmente, ela respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, começou a falar. Eu só queria ser perfeita, ter tudo sob controle. Mas a verdade é que eu estou perdida. Ser perfeita não é o objetivo, Ana disse suavemente. O que realmente importa é ser verdadeira consigo mesma. E isso inclui aceitar que todos temos nossas lutas. Maria enxugou as lágrimas e olhou nos olhos de seus amigos. Era como se uma luz começasse a brilhar dentro dela. Ok, ela disse, um pouco mais confiante. Vou tentar ser verdadeira e enfrentar isso. Lucas e Ana trocaram um olhar de alívio e alegria. Naquele momento, a amizade deles se solidificou de uma maneira que nunca tinham imaginado. Eles tinham enfrentado um desafio juntos, e isso os uniu ainda mais. O peso que antes parecia insuportável, agora estava mais leve, compartilhado entre os três. Enquanto caminhavam juntos para fora do parque, Lucas refletiu sobre a jornada que haviam percorrido. Ele havia aprendido que a verdadeira força não estava em não sentir dor, mas em ter coragem para enfrentar os desafios. Descobriu que a amizade, quando alimentada pela confiança e honestidade, é um dos maiores tesouros da vida. E assim, com o coração mais leve e a esperança renovada, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o que quer que a vida lhes trouxesse. A jornada de cada um deles estava apenas começando, e juntos eles sabiam que poderiam superar qualquer obstáculo. Os dias que se seguiram ao encontro no parque foram marcados por uma nova dinâmica entre Lucas, Ana e Maria. O compromisso de Maria em ser verdadeira consigo mesma trouxe uma leveza ao grupo, como se uma névoa densa tivesse finalmente se dissipado. Lucas sentiu que a conversa havia sido um divisor de águas. Ele também começou a se abrir mais, compartilhando suas próprias inseguranças e desafios. A amizade deles, que já era forte, agora se tornava um refúgio seguro. Maria decidiu que era hora de enfrentar seus medos.
Ela começou a frequentar um grupo de apoio, onde conheceu outras pessoas que, assim como ela, enfrentavam suas próprias batalhas emocionais. A cada encontro, ela se sentia mais confiante. Aprendeu que não havia vergonha em pedir ajuda e que, muitas vezes, os desafios que enfrentava eram universais. Com o apoio de Lucas e Ana, ela começou a se abrir mais sobre suas emoções, algo que antes parecia impossível. Certa tarde, enquanto tomavam café juntos, Maria decidiu compartilhar uma experiência que a havia marcado de forma profunda. No grupo, conheci uma menina que passou por algo muito parecido. Ela me disse que o primeiro passo para lidar com a dor é aceitá-la. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Sempre achei que deveria ser forte e ignorar o que estava sentindo. Ana sorriu encorajadoramente. Isso é verdade. Aceitar não significa se render, mas sim reconhecer que todos nós temos momentos difíceis, e isso nos torna humanos. Lucas concordou, sentindo-se inspirado pelas palavras de Ana. E quando você aceita, você começa a entender que não está sozinha nesta jornada. Olhe para nós, estamos aqui para te apoiar, e como você disse, cada um de nós tem suas lutas. Maria sentiu uma onda de gratidão ao olhar para seus amigos. Aquele apoio incondicional a ajudou a perceber que, mesmo em seus momentos mais sombrios, havia sempre uma luz. Ela não precisava ser perfeita, precisava apenas ser autêntica. Com o passar das semanas, a transformação de Maria era evidente. Ela começou a se envolver em atividades que realmente gostava, deixando de lado a pressão de agradar os outros. A pintura, que sempre fora uma paixão adormecida, ressurgiu. Maria começou a dedicar tempo às suas telas, expressando suas emoções através da arte. Lucas e Ana frequentemente a acompanhavam, servindo como modelos ou simplesmente admirando suas criações. Um dia, enquanto Maria trabalhava em uma pintura, ela se virou para Ana e Lucas, que estavam sentados em um canto do estúdio improvisado. Sabe, eu nunca pensei que poderia me sentir assim novamente. A arte me faz sentir viva. É como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que estava perdida. Isso é maravilhoso, Maria, Ana exclamou, cheia de entusiasmo. A arte é uma forma incrível de se expressar, e você está tão talentosa. Lucas, observando a cena, percebeu o quanto a felicidade de Maria era contagiante. Ele se lembrou de como, há algumas semanas, ela havia estado tão perdida, tão distante. Agora, ela estava radiante e isso o encheu de esperança. Estamos orgulhosos de você. Essa jornada não é fácil, mas você está fazendo isso acontecer. À medida que o verão avançava, Maria decidiu organizar uma pequena exposição de suas obras. O evento foi um sucesso, reunindo amigos, familiares e até mesmo alguns membros do grupo de apoio. Enquanto as pessoas admiravam suas pinturas, Maria percebeu que havia se libertado de muitas das pressões que a cercavam. A validação que sentia através da arte era uma forma de reconhecer sua própria jornada e suas conquistas. No final da noite, enquanto os três amigos se sentavam em uma mesa, rindo e celebrando, Maria olhou para Lucas e Ana, seus olhos brilhando de gratidão. Não teria conseguido isso sem vocês. Obrigada por estarem ao meu lado e por me lembrarem que não preciso ser perfeita. Esse apoio me deu coragem para ser eu mesma. Lucas sorriu, sentindo-se realizado. Ele sabia que a jornada de cada um deles ainda estava em andamento, mas ali, naquele momento, tudo parecia certo. E nós sempre estaremos aqui. Isso é o que amigos fazem, Ana concordou, abraçando Maria. Juntos nós somos mais fortes e sempre haverá espaço para crescimento e aprendizado. Naquele instante, Maria soube que havia encontrado não apenas amigos, mas uma verdadeira família. A vida ainda apresentaria desafios, mas agora ela tinha a coragem e o amor necessários para enfrentá-los. E com Lucas e Ana ao seu lado, ela estava pronta para qualquer coisa que o futuro reservasse.
Com o passar do tempo, Maria se tornou uma nova versão de si mesma. A jornada que havia começado com inseguranças e medos, agora refletia um caminho de autodescoberta e coragem. Cada pincelada em suas telas não era apenas uma expressão artística, mas uma afirmação de sua força interior. Ela agora entendia que a verdadeira beleza estava na vulnerabilidade e na autenticidade. A exposição de suas obras não foi apenas um evento para mostrar suas criações. Foi um marco na vida de Maria. Ao ver amigos e familiares admirando suas pinturas, ela percebeu que cada quadro contava uma história de superação. As cores vibrantes representavam não apenas suas alegrias, mas também as lutas que havia enfrentado. A aceitação que havia encontrado a ajudou a reescrever sua narrativa pessoal, transformando a dor em arte. Em uma noite particularmente especial, enquanto os convidados se dispersavam, Maria sentiu-se envolvida por um calor que vinha de dentro. Ela estava cercada por pessoas que a apoiavam e acreditavam nela. O amor e a admiração que recebia eram a prova de que sua jornada não havia sido em vão. Lucas e Ana estavam ao seu lado, sorrindo e fazendo planos para o futuro. A amizade deles havia se solidificado de maneira inquebrantável. Contudo, a vida de Maria não estava isenta de desafios. Ela ainda lidava com alguns dos fantasmas do passado, especialmente com as inseguranças que surgiam de vez em quando. Uma má lembrança ou uma crítica mal colocada poderiam facilmente abalar sua confiança. Mas agora, com o apoio de Lucas e Ana, ela tinha as ferramentas para enfrentar esses momentos. O que antes parecia ser uma fraqueza se tornou uma fonte de força, uma oportunidade para crescer ainda mais. Em uma de suas conversas, Lucas fez uma observação que ressoou profundamente em Maria. Às vezes, precisamos olhar para trás e confrontar aquilo que nos machuca, não para ficar presos, mas para nos libertar. Essas palavras plantaram uma semente de reflexão na mente de Maria. Ela percebeu que, embora tivesse feito progressos significativos, ainda havia espaço para curar algumas feridas não resolvidas. Foi então que Maria decidiu que era hora de se vingar de seus medos. Não da forma tradicional, mas enfrentando aqueles que a haviam machucado no passado. Ela começou a escrever cartas, não para enviar, mas para expressar tudo o que sentia. O ato de colocar suas emoções no papel foi libertador. Cada palavra escrita representava um passo em direção ao perdão, não apenas para os outros, mas também para si mesma. Ao final desse processo, Maria sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Não havia mais espaço para ressentimentos ou dúvidas. Ela havia superado as vozes negativas que a perseguiram por tanto tempo. A verdadeira vingança era a liberdade que havia conquistado, e isso a encheu de uma serenidade que nunca havia experimentado antes. Naquela noite, ao olhar para suas pinturas, Maria percebeu que cada uma delas representava uma fase de sua vida, uma vitória sobre seus desafios. A arte não era apenas um hobby, era sua forma de se comunicar com o mundo, um veículo para mostrar que todos têm o poder de se reinventar. Com o coração cheio de gratidão, Maria virou-se para Lucas e Ana. Nós construímos algo lindo juntos. Esta amizade, este apoio, tudo isso me tornou mais forte. E com um sorriso ela concluiu: estou pronta para o que vier a seguir. A história de Maria é um lembrete poderoso de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, sempre há espaço para crescimento e transformação. E assim, convida todos a refletirem sobre suas próprias jornadas. É hora de enfrentar medos, de se libertar das amarras do passado e de celebrar as conquistas, por menores que sejam. Compartilhe suas experiências, suas vitórias ou até mesmo suas lutas nos comentários. Juntos, podemos criar um espaço seguro e inspirador. Se você se identificou com essa história, curta e se inscreva para mais conteúdos que tocam o coração e trazem esperança. A jornada de cada um é única, mas juntos podemos encontrar força e coragem. É hora de agir.